Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta noite de sexta-feira 13 cumprimentar a toda a igreja na terra com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. E nós estamos aí para mais um dia vencido, mais uma semana vencida pela misericórdia de Deus. Sejamos gratos ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Aleluias! E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesses minutos que nós temos aí com Deus, em Atos capítulo 12, versículo 7, que diz assim: subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida algemas caíram dos punhos de Pedro. Vamos falar com o Senhor nesta noite, vamos agradecer a Deus por esta rica oportunidade, por esta palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nesse momento com o Senhor, nesses minutos com o Senhor, eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, a minha vida, a vida do meu esposo, nossos filhos, nossos netos diante do Teu altar. Eu quero colocar, meu Pai, esta palavra diante do Senhor, cada ouvinte, meu Pai, da palavra do Senhor, cada pessoa, meu Pai, que adentrar por este canal, que seja impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que aqui está presente neste momento. Ó, meu Deus amado, Deus querido, eu não sei, meu Pai, em qual lar vai chegar, mas aonde chegar, que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado. Senhor amado, Deus querido, hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 12, ali no versículo, meu Pai amado, Pai querido, que foi falado no versículo 7, aonde Pedro, meu Pai, ali estava na prisão e o Senhor, meu Pai, o livrou, enviou anjos do Senhor. Assim, meu Pai, nesta terra, quantas pessoas estão em prisão, quantas pessoas estão encarceradas, quantas pessoas, meu Pai, em prisão espiritual, mas que neste momento, Senhor, estão sendo absorvidas e estão sendo, meu Pai amado, tiradas da mão do vil tentador. Senhor, vai de encontro a cada vida de A a Z, Senhor, que adentrar pelo canal, em nome de Jesus, meu Pai, passa com teu bálsamo, passa com a tua unção, com teu poder, com a tua glória, sobre cada casa, sobre cada vida, em nome de Jesus, vai restaurando, vai renovando, vai revigorando, e que cada palavra, meu Pai, que aqui for falada, mencionada, meu Pai, da Bíblia, que venha entrar, Senhor, nos nossos corações, meu Pai. Eu não sei qual é o problema desta pessoa, mas o Senhor é o Deus que conhece o problema de cada vida, como o Senhor conhece o meu problema. O Senhor é aquele que conhece o nosso deitar, o nosso caminhar, o nosso levantar. O Senhor sabe as aflições que passamos. O Senhor é o único que nos conhece por dentro. Então, meu Pai, nesta noite eu quero te pedir, Senhor, vá de encontro a cada vida, de A a Z, meu Pai, cada igreja na terra que ouvirá, meu Pai amado, esta mensagem, que está ouvindo esta pregação. Neste momento, Senhor, eu entrego todos diante do teu altar. Ah, meu Deus, o Senhor é o Deus impossível. O Senhor é o Deus que quando o Senhor fala, quando o Senhor ordena, quando o Senhor diz, ainda, meu Pai, que a lei, meu Pai amado, humana fala uma coisa, o Senhor decreta do céu e faz a diferença quando há oração, quando há retidão diante do Senhor. E assim, meu Pai, eu coloco cada um diante do teu altar, debaixo da tua santa mão potente e poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que eu diminua e que o Senhor cresça cada dia mais, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é clara em dizer que Pedro, ele estava guardado na prisão. Pedro, ele estava ali guardado na prisão. Naquela ocasião, e naquela mesma época, ali Tiago também, irmão de João, ele tinha sido, a Bíblia diz, executado ao fio da espada. E aquele povo ali, eles observando, agradando ali, de tudo que tinha acontecido, tudo que agradava ali aos judeus, eles prosseguiram fazendo,
o que estava agradando aquelas pessoas naquele momento, ou seja, matando os profetas, matando os apóstolos, matando aqueles que seguiam a Jesus. E a Bíblia é clara em dizer que então eles também prenderam Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Pedro, ele foi preso. Pedro estava ali, no cárcere, mas a palavra do Senhor, ela nos diz nesta noite algo que eu quero deixar aqui para você como tema. Quando a igreja ora, prisões se abrem. Quando a igreja ora, prisões se abrem. Em Atos capítulo 12, do 1 ao 17, nós vamos meditar. Aleluias, louvado seja Deus. Pedro, ele estava ali guardado no versículo 5, ele estava ali detido, mas a igreja, ela orava fervorosamente a Deus em favor de Pedro. Fervorosamente, eu quero dizer nesta noite. A Bíblia é clara em dizer que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter. Deus, ele teve misericórdia de Tiago? Teve sim, com toda certeza. Porque o nosso corpo mortal vai cair, mas a nossa alma tem destino certo. Mas Deus teve mais misericórdia ainda naquele momento de Pedro, e ele deixou ele do lado de fora, solto pelo anjo, porque uma igreja orava. Aleluias, porque Deus tinha uma obra também na vida de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Com cada um de nós, Deus tem uma obra. Eu quero te dizer nesta noite, o propósito de Deus nesta noite é nos encorajar, é nos despertar, é despertar a igreja a confiar no poder da oração, na intervenção de Deus em tempos de dificuldade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 12 de Atos, ele apresenta um momento muito difícil ali na igreja primitiva, porque a perseguição ali contra os cristãos, ela estava cada dia que passa aumentando mais. Quando o rei Herodes começou ali a agir, violentamente contra os líderes da igreja. Que é isso, mãe? Como eu já tinha dito, Tiago, irmão de João, ele foi morto ali à espada. Como eu já disse, e ao perceber que isso tudo agradava aos líderes ali dos judeus, Herodes então ele decidiu prender também o apóstolo Pedro, como eu já disse. A situação naquele momento parecia muito desesperadora. Pedro preso, guardado por soldados, aguardando o julgamento. E humanamente falando, não havia saída ali para Pedro. Mas enquanto Pedro estava na prisão, algo poderoso estava acontecendo do lado de fora. Sabe o que? A igreja estava orando. Quando a igreja ora com fé em Deus, age de maneira que ultrapassam os limites humanos na terra. E esse capítulo ele revela como Deus pode transformar situações impossíveis em possíveis. E hoje nós vamos ver 3 verdades espirituais sobre o poder da oração em tempos difíceis. Em primeiro lugar, hoje nós vamos extrair do texto a seguinte lição. Como eu já disse, a igreja responde à crise com oração. A igreja que ora tem poder. A igreja que ora, Deus movimenta. Quando a igreja ora, as prisões se abrem. Aleluias, louvado seja Deus. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de toda a situação. Deus não perdeu o controle. Aleluias, louvado seja Deus. A igreja, ela fazia contínua oração a ele ali, no versículo 5. A igreja estava vivendo um momento de grande pressão. A morte de Tiago e a prisão de Pedro trouxeram medo e preocupação
Em vez de se render ao desespero, os irmãos fez o quê? Decidiram buscar a Deus em oração. Eles compreenderam que o recurso mais poderoso que possuíam era a presença do Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. O poder da oração não está em quem ora, mas em quem responde. E quem é que responde às nossas orações? O grande eu sou, o todo-poderoso. A crise levou a igreja a se unir em intercessão. Quando o povo de Deus se reúne para orar, algo começa a se mover no mundo espiritual, ainda que nós não venhamos ver. Mas o mundo espiritual começa a entrar em ação. E temos a garantia disso, pois foi o próprio Senhor, o próprio Deus, quem disse em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, nenhum clamor que eu e você faz fica em vão. Porque se ele disse que é para clamar que ele vai responder, com toda certeza a oração vai responder. Momentos difíceis muitas das vezes se tornam oportunidades para experimentar o poder de Deus. Em tudo nós temos que dar graça. Em segundo lugar, Deus age mesmo quando a situação parece impossível. Atos 12, do 6 ao 10. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, no versículo 7. Pedro estava preso em uma situação extremamente segura. Ele estava ali acorrentado entre soldados e guardado por uma vigilância constante. Mas no momento enquanto a igreja lhe orava a Deus, Deus enviou um anjo para libertá-lo. E as correntes caíram, as portas se abriram e Pedro saiu da prisão. Esse episódio, na palavra do Senhor, nos mostra que nenhuma prisão é grande demais para impedir a ação de Deus. O que parece impossível para o homem da terra está sob o controle do Senhor. E você já sabe, porque Deus disse, nada é impossível, está lá em Lucas 1,37. Quando Deus ele decide agir, obstáculos que pareciam intransponíveis começam a desaparecer. Em terceiro lugar, a resposta de Deus surpreende até quem ora. Atos 12, do 11 ao 16. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, no versículo 11. Depois de ser libertado ali, Pedro vai até a casa onde a igreja estava reunida em oração e os irmãos estavam clamando a Deus por sua libertação. Quando Pedro ele bate na porta, a serva Rude reconhece a sua voz. Mesmo assim, os irmãos inicialmente não acreditaram que era realmente ele que havia sido libertado. Essa reação, ela revela para nós algo muito interessante. Muitas das vezes, Deus responde às nossas orações de uma maneira que nós nem imaginamos, tão maiores do que nós pensamos. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Deus não apenas ouve a oração do seu povo, ele também age de formas que ultrapassam nossas expectativas. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero aqui terminar mencionando algo da parte de Deus, concluindo esta pregação. Eu quero terminar esta mensagem te lembrando de um trecho de um louvor que diz: eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar. Ou seja, quando nós buscamos, quando nós oramos, ele se revela a nós. Eu quero te dizer nesta noite, não subestime o poder da oração da igreja. Continue buscando a presença do Senhor, mesmo quando a situação parece impossível. Confie que o Senhor ainda pode abrir portas que ninguém consegue abrir. Lembre-se de que Deus continua agindo em resposta à oração. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. A prisão parecia definitiva, mas as correntes pareciam ali inaquebráveis.
A vigilância parecia suficiente, não tinha um poder terreno para tirar Pedro daquela situação. Porque a corrente ali, com certeza, eram correntes fortes. Mas havia algo acontecendo no mundo espiritual. A igreja estava orando. E quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus se junta, aquilo que parecia impossível começa a mudar. Começa a tornar uma nova figura, começa a se movimentar no mundo espiritual. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer, se você tem orado, você tem buscado, você tem pedido a Deus, pode ter certeza que a vitória vem, a resposta virá, com toda certeza, porque o nosso Deus, Ele jamais deixa um justo desamparado. O nosso Deus, quando às vezes Ele se cala, é porque Ele está trabalhando. Igreja, se você está orando, está buscando, continua. Ah, mas Paula Ferreira, eu ainda não tive resposta. Continua, porque no momento certo o Senhor vai te entregar a vitória. Louvado seja Deus. E assim, eu quero encorajar você a orar. Eu quero encorajar você a continuar buscando a presença de Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro. Assim, meu Pai, quando ali, Senhor, ele estava no meio ali da cadeia. Ele estava em corrente, em prisões, meu Pai, que aos olhos humanos era impossível sair. Mas, meu Pai, do lado de fora, tinham mulheres de Deus, homens de Deus, clamando, Senhor, por aquela vida que estava ali, meu Pai amado, para ser julgada. Senhor, desta mesma forma, o Senhor é o Deus que faz presente neste momento. O Senhor é o Deus que hoje, meu Pai, ainda opera esse milagre. O Senhor é o Deus, meu Pai, que opera maravilhas, ainda que nós, Senhor, não entendemos o teu trabalhar. O Senhor é aquele que está trabalhando no profundo, no oculto e no escondido, porque o nome do Senhor sempre será glorificado. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, continuar buscando a tua presença. Levanta teu povo, guia, meu Pai amado, pelas veredas da justiça. Senhor, levanta aquele que está caído, aquele que está sem força de clamar a tua presença, que nesta noite, meu Pai, possa revigorar as tuas forças e pode, meu Pai, buscar a tua presença como antes, em nome de Jesus, porque a resposta virá. A resposta é do povo de Deus, é do povo que busca, é do povo que ora. E assim, Senhor, eu quero entregar, Senhor, em tuas mãos cada vida, meu Pai, assim como o Senhor fez com Pedro. Quantas pessoas não estão nesta mesma situação? Age, Senhor. Eu não sei se é na vida profissional, se é na vida financeira, se é na ansiedade, se é na depressão, se é alguém encarcerado, se é alguém algemado pela enfermidade na cama. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, se é um desespero, alguém que já não está vendo saída, que nesta noite essa oração venha chegar através das curtidas, do compartilhamento, e que essa pessoa que está desanimada venha se levantar. Deixou na palavra do Senhor, e com toda certeza, meu Pai, do mundo espiritual vai descer para o carnal a bênção e a vitória, o renovo. Eu declaro, Senhor, nesta sexta-feira 13, o renovo, a restauração, a vida abundante, meu Pai, a resposta de orações. Em nome de Jesus eu entrego cada vida de A a Z diante do teu altar, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Abençoe o final de semana, que vocês tenham um final de semana abençoado. Na segunda-feira eu volto com mais uma oração, com mais palavra, minutos com Deus. Nós vamos meditar na palavra em nome de Jesus, amém? Eu volto trazendo uma mensagem da parte de Deus, geralmente às 18 horas, 18h30, mais ou menos até às 19 horas, eu estou trazendo para o canal, segunda, quarta e sexta-feira. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, em nome de Jesus, e que vocês continuem perseverando na presença de Deus, porque a vitória virá. Faça como Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei. Quem fala isso é o Senhor vai responder, e vai responder com fogo. Toma posse da tua vitória nesta noite, amém? Um beijo grande, um abraço carinhoso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus.